Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 4, tema: figuras geométricas, planas e não planas. Bom, quero que você pense um pouquinho. O que você entende por algo plano? Algo plano é algo que só tem duas dimensões. Por exemplo, a superfície dessa mesa, a superfície dessa TV, são planos na matemática. Um plano é uma superfície dessas, se eu continuasse ela infinitamente. Figuras planas e polígonos, o que são? São figuras de duas dimensões. Olha o quadrado. Tem largura e profundidade. Triângulo, largura e altura. Cada uma dessas figuras, elas são chamadas figuras planas. Polígono, o que é? Uma figura plana, fechada, ou seja, se eu começo num pontinho, eu tenho que terminar nesse ponto. Só que só posso ter segmentos de reta. Bom, o que é isso? O quadrado é um polígono. Por quê? Ele é fechado, não tem nenhuma abertura nele, e todas as linhas que formam ele são retas. O círculo não é polígono. Por quê? Ele é fechado, ok. Só que a linha que forma ele é curva. Se tem curva, não é polígono. Que eu tenho exemplos de polígono: quadrado, 4 lados de mesma medida. Triângulo, 3 lados. Hexágono, 6 lados. Pentágono, 5 lados. Assim por diante. O nome do polígono é dado pela quantidade de lados. O que é o lado de um polígono? Cada segmento de reta que forma o polígono. Bom, polígonos, figuras planas. Agora, observem esse prédio. O formato desse edifício lembra um sólido que vocês já estudaram. No caso, esse edifício é semelhante a esse sólido aqui, ok? Qual que é o sólido que vocês já viram anteriormente? O paralelepípedo, ok? Tá. O que eles têm de semelhantes? O que eles têm de diferente? Lembrando, sólido é uma figura espacial, 3 dimensões. Tem altura, largura, profundidade. 3 dimensões. Semelhanças. Observem que eles possuem quadrados nas duas
extremidades, ok? Tenho aqui a parte de cima e a parte de baixo são quadrados. Uma semelhança. Aqui eles têm a mesma altura. Pode considerar uma semelhança. Se eu observar assim, tenho retângulos na lateral. Todos são retângulos. Isso aqui não. Então, diferenças. Esse é em pé reto, esse inclinado. Isso aqui, ó, estava no clipe do Michael Jackson. Bom, inclinado. E aqui eu tenho, essa superfície é chamada, olha lá embaixo, paralelogramo. Portanto, nós temos esses sólidos que são chamados poliedros. O que é um poliedro? São figuras geométricas espaciais, ok? 3 dimensões: largura, profundidade, altura. Formados. Já vamos chegar lá. Pegar esse daqui. Cada polígono, observe que ele é formado por polígonos, ok? Um poliedro é um sólido formado apenas por polígonos. E cada polígono desses é chamado face do poliedro. Cada aresta, esses lados, ó, são chamados arestas, ok? Arestas. Todos esses assim são arestas. Vértice são as quinas. Cada uma dessas quinas são chamados vértices. Não se esqueçam disso. Faces é o polígono. Aresta é a lateral. Vértice, a quina. Ok? Então, esses são sólidos geométricos chamados poliedros. Todos os poliedros são assim, com base quadrada? Não. No poliedro, posso ter todos os tipos de bases. Essa base que vai determinar o nome dele. Isso vai ser tratado na próxima aula. Planificação. O que é planificação de um poliedro? O nome completo: planificação da superfície de um poliedro. Nós falamos apenas planificar para simplificar. O que é? Se eu pegasse esse poliedro e abrisse ele, colocasse todas as faces dele no plano, a imagem que formar seria
planificação. Olha a planificação do cubo. Aqui eu tenho um cubo montado. Se eu abro ele, certo? Estou abrindo ele. Formo aquela figura da ponta. Aquela figura é chamada planificação do cubo. Se eu pego ela e fecho, começo a fechar ela, eu volto no cubo, certo? Possui só uma planificação? Não. O cubo não. Ó. Isso aqui ó, vai ficar para vocês pensarem em casa. Dessas figuras aqui, qual delas que eu fechar, eu formo um cubo? Fica para vocês pensarem. Bom, já vou dar a resposta. No caso, figura 1 e figura 4. Pensa em casa. Imagina essas figuras sendo fechadas. Se ela forma um cubo, tenta fechar essa. Por que ela não forma um cubo? Fica algum buraco? E essa? Um outro exemplo de planificação. Tenho aquele poliedro de base triangular. Começo a abrir ele, certo? Abro mais um pouco. Ó, os triângulos. Vai um para cima, para baixo. Essas faces laterais. Abro uma para lá, outra para cá. E eu formo essa figura plana. Essa figura é a planificação desse poliedro, ok? Portanto, o que é planificar? Eu achar a figura plana que, se eu fechar, forma poliedro, ok? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos aprofundar os poliedros. Obrigado.